Vai. Juntos, tá? Vem cá pros garotas, juntinhas. Paz do Senhor, igreja. Bem-vindos ao Escondidas Podcast. Eu acho que era bom a gente explicar o Temos Escondidas, um né? nome, Nós temos um nome agora que foi dado tem umas 3 semanas, eu acho, 2 semanas. Enfim, temos um nome, o nome do podcast é Escondidas. E o nome diz respeito à nossa vida enquanto mulheres que estão escondidas dentro de casa, mas escondidas no sentido de estarmos à sombra do esconderijo do Altíssimo, né? Como diz o Salmo 91. E foi o nome que o Espírito Santo ele bradou no coração para nos mostrar que, embora a gente, como esposa de jogador, que também se desloca e viaja muito, e esposa de militar, que também desloca e viaja um pouquinho também, né? Essas duas pessoas aqui, elas acabaram não usufruindo ou desenvolvendo uma vida acadêmica ou uma vida enraizada. Uma coisa assim de muita evidência. A gente não focou em nada da nossa vida. E a gente, às vezes, acaba passando despercebido. Foi o que o Espírito Santo colocou no coração. E eu falei assim, é verdade. Tipo, nós abrimos mão de muito do nosso individual em prol da nossa família, da nossa casa. E o Senhor tem nos chamado cada vez mais para esse lugar de oração, da palavra, de leitura da palavra, de oração, de estar no quarto orando, intercedendo, nos levantando como colunas na nossa casa, né, da intercessão, na nossa família. E ele mostrou que isso é a gente estando escondidinha ali, mas que, na verdade, ele vê todo o nosso sacrifício, ele vê todo o nosso desempenho e assim, nossa entrega, né, nossa renúncia, né, Rosana? Então, a palavra que me veio foi essa. Então, ele falou assim, escondidas, mas por esse sentido, tá bom? Para quem estava em dúvida. Agora solta aquela musiquinha. Aquele que habita no meu esconderijo. É isso aí. Exatamente. Então, é isso. Então, bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos ao Escondidas Podcast. A gente não falou, né, amiga, sobre as nossas vidas. Ele não falou, não nos apresentamos. Olha que profissionais. Muito profissionais. O que a gente tá pensando são as pessoas que conhecem a gente, né? Não pensamos assim... Pode alcançar pessoas que nunca, né, nos viram mais gordas, mais magras. Mas é isso, eu me chamo Rosane. Eu me chamo Ellen. Eu tenho 30 anos, sou esposa de atleta profissional, de jogador de futebol. Eu não quero falar a minha idade. Vai com isso. Vai. Meu nome é Ellen, eu vou fazer 34 anos. Com carinha de 12. Ah, tá bom. Muito lindo. E meu marido, ele é do Exército, oficial do Exército, e eu também sou filha de militar, então eu fiquei sem raiz na vida. E é isso. Sou formada em nutrição, atual estudante de Direito, estudante de Teologia. Então, também sou estudante de Teologia. Minha área é marketing, porém, né, sem atuar. Vocês percebem que sou uma pessoa levemente comunicativa. E é isso. Bem-vindos novamente. Ela tem filho. Eu tenho filho, perdão. Eu não tenho, eu tenho pet. Juju. Eu tenho um filho de 8 anos que se chama Zaf. E ele é portador de autismo grau 1. Né? Assim, levemente comunicativo. Levemente comunicativo. Né? Eu acho que ele fala menos do que eu. Puxou a quem? Eu acho que... Talvez, não sabemos, mas glória a Deus. Mas glória a Deus. Glória então, a Deus. Estamos aqui para fazer o seu dia mais feliz. Brincadeira. Isso, mais feliz e abençoado. Não, é feliz. A alegria do Senhor é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Exatamente. Vai correndo, então vai espalhando a alegria. Recebam sua dose diária de alegria e bênçãos da parte do Senhor. Isso. Diária não, que eu não posso diariamente, perdão. Semanal. Mas postamos diariamente, ela mais do que eu, agora eu também, nos nossos Instagrams. Vamos deixar? Ela vai mais agora. Agora eu vou. Deu espontânea pressão da minha amiga, do Senhor, do Espírito Santo, da vida de dela. Mim só não, das amigas todas de uma forma geral. Entendeu? Obrigada, amigas. Amo vocês. Exato. Balançou. Então é isso. Balançaram o pé de siriguela. Caiu muito siriguela. Então é isso.
Então, gente, no episódio 2 de hoje, a Rosane vai trazer o tema. O que o Senhor colocou no seu coração, amiga? Então, pessoal, o Senhor falou no meu coração fortemente a respeito do descanso em Deus. Mas não descanso em Deus como a gente costuma ouvir, né, na maior parte das ministrações que a gente ouve sobre descanso. Sobre descansar na vontade do Senhor, sobre no meio de uma tribulação descansar no Senhor. Não é sobre esse descanso, né, que brotou no meu coração. Mas sim sobre o descanso realmente físico, né? A gente vive uma geração que quer fazer muitas coisas, uma geração extremamente proativa, uma geração em que a palavra realmente para todas as funções é proatividade, então nós trouxemos isso também para a nossa vida com Deus. E aí o Senhor falou muito forte no meu coração também sobre o descanso físico, sobre a importância de você discernir as coisas que devem ser feitas em cada tempo, né? E foi o que o Senhor colocou no meu coração e falou no meu coração a partir da palavra de Oséias, né? Que eu estava compartilhando com você, Oséias 6,6, né? Que o Senhor fala: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, né, o Senhor trouxe isso ao meu coração de uma maneira muito intensa, a respeito do fato de o quanto que a gente tem sacrificado coisas que o Senhor não nos pediu, né? A Bíblia fala, não lembro onde agora, minha amiga pode me lembrar, sobre o sacrifício de tolo, né? Que muitas vezes a gente está sacrificando coisas que o Senhor não pediu que a gente sacrificasse. E tudo bem, a gente acha que tudo que a gente vai fazer para o Senhor é bem-vindo, e realmente tudo que nós fazemos para o Senhor é bem-vindo. Mas o Senhor, ele é acima de tudo um pai que quer proteger os filhos, ele quer... Todo pai quer proteger o filho, todo pai quer cuidar do filho, né? Então, fazer mais coisas do que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração é bom para o reino? É bom para o reino, mas tem sido bom para nós? Tem sido bom para a nossa casa? O quanto eu tenho sacrificado além daquilo que o Senhor me pediu, né? A gente entende que a fé sem obras é morta, mas que a salvação não vem pelas obras. E muitas vezes a gente está confundindo as coisas. E o Senhor falou isso muito forte no meu coração a respeito do quanto que a gente tem feito coisas para o homem, para agradar o homem, para agradar as pessoas que convivem conosco, mas aquilo não é o plano do Senhor para as nossas vidas, e isso tem nos desgastado, isso tem custado muitas vezes até a nossa família, até coisas que são muito mais importantes no nosso plano na Terra, enquanto nós estamos na Terra, e que o Senhor nos deu como primeiro ministério. Há coisas que o Senhor entregou na nossa mão para que nós cuidássemos muito bem daquilo, e a gente olha para determinadas coisas que não foram as coisas que o Senhor nos entregou, mas porque alguém nos disse vai e faz, a gente vai e faz. Né? A gente acha que pelo muito fazer a gente vai ser muito amado, pelo muito fazer a gente vai ser muito reconhecido. E a gente acha que pela força do nosso braço, muitas vezes a gente se vê na situação, né? Muitas vezes eu converso com pessoas e eu vejo pessoas que têm um chamado e acham que pelo muito fazer, aquele chamado vai ser reconhecido. Eu preciso fazer para meu pastor ver que eu tenho esse chamado, que eu tenho esse dom. Quando nós entendemos que o dom e o chamado que o Senhor coloca no nosso coração não é pela força do nosso braço, é quem colocou o chamado, quem colocou o dom, foi o Senhor. Então, quem se encarrega de fazer com que isso venha a frutificar é o Senhor, não são as nossas obras. Né? Então, o Senhor colocou no meu coração muito a importância de ser guiado, realmente, de tomar decisões com base naquilo que o Senhor está direcionando, para que isso não venha a ser dano sobre as nossas vidas, nos envolver em mais coisas do que realmente estava estabelecido para nós, porque o Senhor, Ele sabe a nossa capacidade, a nossa limitação mental, física, espiritual, e Ele jamais vai nos dar algo que exceda aquilo que está estabelecido sobre as nossas vidas. Ele jamais vai nos dar algo que vá trazer dano, aquilo que Ele nos entregou como função. Eu falo, né, eu vejo, como a gente estava conversando, eu vejo isso muito ligado ao tema do primeiro vídeo, né, em que ela me perguntou, você vê o Senhor se movendo, você vê o Senhor fazendo algo? E no primeiro vídeo a gente comentou sobre o Senhor estar se movendo, trazendo pessoas de volta às posições, às funções de fábrica, digamos assim.
né, aquilo que está estabelecido sobre as nossas vidas. E agora o Espírito Santo falou muito forte no meu coração a respeito de nós tomarmos as posições certas dentro daquilo que o Senhor falou, para que isso não venha a ser dano sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as pessoas a quem amamos, sobre as pessoas que nós vamos encontrar, porque muitas vezes a gente se envolve em coisas demais e acaba ficando ferido, e as pessoas que nós vamos encontrar acabam sendo feridas porque eu estou ferida. Então, muitas vezes eu estou ferida e ferindo pessoas por estar envolvida em coisas que o Senhor não quis que eu me envolvesse. Eu concordo. Então, né? Eu acho assim, eu até anotei algumas coisas, porque a gente precisa, no meu entendimento, tentar buscar por que nós estamos fazendo além daquilo que foi pedido. Como corrigir isso, caso você perceba que você está fazendo isso, porque eu acho que é natural de todo crente, ou no primeiro amor, sim, ou quando já redescobre a fé de verdade, né, de uma maneira genuína e tenta ser mais intencional, é natural na caminhada do cristão. Eu acho que tem várias fases, e eu acho que todo mundo já passou. Se você não passou por isso, amém, vigia para não entrar, mas eu acho importante a gente ver como corrigir isso, né? E também, em terceiro lugar, a gente observar quais são as consequências desse excesso. E como Rosane falou, isso acaba tendo várias nuances que nem deveriam existir. Sim. E eu tenho para mim que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso, na nutrição a gente fala muito isso, todo excesso esconde uma falta. Então, quando você se alimenta além do que você precisa, da sua necessidade, você vai engordar, você vai, né, ganhar peso, uma coisa ali, porque você tem uma falta de... Você tem uma autoestima baixa, você não teve ali pessoas cuidando de você na infância, que tudo te acalmavam com um doce, com alguma coisa, né, com uma forma de compensar. E aí você vai crescendo e você vai descontando suas emoções na comida. E eu acho que na palavra de Deus, dependendo do contexto familiar que você veio, quando você descobre Deus um pai de amor que ele é, um pai galardoador, né? Aquele que crê que ao se aproximar dele, ele vai te galardoar, vai te presentear, vai te agradar, porque ele te ama, ele nos ama. Você acaba querendo retribuir isso numa intensidade, numa velocidade muito grande que pode ser prejudicial. Porque você pode começar a enxergar Deus no seu líder ou na sua liderança, independente. Não estamos falando aqui da nossa igreja, estamos Sim. falando de vivência, porque como nós citamos no começo do vídeo, nós já andamos pelo Brasil, ela já andou Brasil fora do Brasil, igrejas fora do Brasil, em vários países. Então é algo que se repete ao estarmos caminhando, né, nas células que nós fazemos nas nossas casas. Existe esse tipo de conversa, tá? Então, esse excesso acaba te levando para um lugar de frustração quando você se cansa fisicamente pelo muito fazer. E essa frustração te leva para uma decepção, né? Com tudo também. Quando a pessoa se decepciona com isso, ela acha que se decepcionou com o próprio Deus. Na verdade, ela está frustrada com ela mesma, porque ela tinha algo a alcançar no muito fazer, talvez não alcance, eu não acho que vai alcançar mesmo esse lugar que ela mentalmente achava que iria, da aceitação, do amor, essas coisas. E ela acaba se decepcionando e ela larga tudo também. Aí ela entra num modo, numa escala de 0 a 10, ela fazia 11 e agora ela quer fazer 0. Né? Vai de um extremo para o outro, né? Vai de um extremo para o outro. E eu também acho que, e isso que eu falei também, para mim é um porquê, é a causa, é uma raiz, né? Essa falta ou é a falta do reconhecimento que teve em casa e agora descobre Deus, ou é porque essa pessoa descobriu o amor de Deus e agora ela quer fazer de tudo para retribuir. E a correção, para mim, é você meditar na palavra de Deus, principalmente o que está escrito em Eclesiastes, né? Eclesiastes 3, que fala que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele vai discorrer sobre várias situações, onde existe um começo e existe um fim. As estações, elas têm começo, meio e fim. E tudo precisa ser feito com moderação e com ordem. Então, para mim, Eclesiastes é um texto e existem outros provérbios também, vai falar muito, né, amigo? Sobre modo de ser, modo de agir. Isso vai falar sobre
como uma pessoa age de maneira sábia, como uma pessoa fala de maneira sábia, como ela se comporta. Sim. Tudo que flui dela. E não existe lugar para excesso disso na Bíblia, entendeu? Para esses comportamentos. Por mais que a direção esteja certa, às vezes a velocidade, a intensidade ainda não é desse jeito. Você vai se atrapalhar. É isso. E eu fiz algumas anotações em relação a isso. Como ela falou, como resolver essa situação. Porque não adianta só a gente trazer um problema e não trazer uma solução para o problema, né? E aí eu anotei aqui que primeiro a gente deve definir quais são as prioridades, né? Porque Deus, ele valoriza o equilíbrio. Na verdade, a plenitude, né? Como que nós desfrutamos da plenitude de tudo, isso o pastor Drummond Lacerda falava. Eu ainda vi alguns vídeos e ele falava exatamente sobre o desejo de Deus é que nós, Paulo vai falar que o desejo do Senhor, lá em 1 Timóteo está escrito, é que nós sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento. Então, assim, pleno é sobre plenitude. E quando eu alcanço a plenitude de conhecer ao Senhor? Quando eu alcanço o equilíbrio das coisas, quando eu sei dosar as coisas, sabe? Não adianta eu fazer muito, me envolver muito no ministério, seja o ministério que for, me envolvi muito, mas a minha casa tá largada, tá abandonada. Isso o Senhor falou muito forte ao meu coração. E ele me trouxe o exemplo que está lá em 1 Reis 5, né, 13, 14, que vai falar sobre Salomão. Salomão estava nos preparativos para a construção do templo, né, do templo que o Senhor colocou para que ele fizesse, para que ele levantasse. E aí ele estabeleceu que o templo ele seria levantado e os materiais utilizados no templo seriam os melhores possíveis e disponíveis naquele tempo. Então ele estabeleceu que todas as madeiras utilizadas no templo seriam madeiras do Líbano, porque eram as melhores madeiras da época. Então o que Salomão fez? Ele levantou 30 mil homens para estarem trabalhando somente nessa questão da madeira, para trazer madeira do Líbano. Só que com toda a sua sabedoria, nós sabemos que Salomão, que a Bíblia cita que nem antes nem depois de Salomão houve alguém tão sábio quanto ele na terra. Então, isso que Salomão fez e que eu vou falar agora, nos ensina muito. O que Salomão fez? Ele levantou 30 mil homens para esse trabalho braçal. É um trabalho difícil de ser feito, é um trabalho braçal, é um trabalho com madeira pesada. Então, Salomão não separou 30 mil homens e enviou esses 30 mil homens e falou, agora vocês vão para o Líbano, vocês recolhem madeira e trazem essa madeira. Não. Salomão distribuiu esses 30 mil homens em grupos de 10 mil. E o que Salomão fez? Iam 10 mil homens para o Líbano trabalhar, trabalhavam durante um mês, voltavam para casa e ficavam 2 meses em casa. Era um mês trabalhando para 2 meses em casa. Um mês trabalhando para 2 meses em casa. Achou? Não. Você tá aqui? Não, só se você quisesse. Se você quisesse, não. E aí, eu vi esse exemplo de Salomão e isso saltou muito forte ao meu coração, sabe, no sentido de que Salomão entende, mais do que ninguém nesse momento, Salomão tem entendido que todo trabalho que requer muito de nós, requer que a nossa mente esteja em dia, esteja em paz. 1 Reis 5, 13 e 14. Ele sabia que todo trabalho braçal, ele precisava de descanso, ele precisava de que nós estivéssemos alinhados. E nós hoje, né, nós temos uma família, nós entendemos que o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de tranquilidade, o nosso lugar em que nós podemos ser nós mesmas é em família. Então, eu entendo que o nosso descanso está no meio da nossa família, no seio da nossa família. E eu entendo isso a partir da própria Bíblia. Eu entendo isso a partir desse exemplo. Eu descobri que quando os soldados israelitas, hebreus, eu não lembro exatamente a passagem agora, eles eram levantados como soldados, foram levantados, são soldados, se eles tivessem acabado de se casar, eles precisavam passar 1 ano em casa com a esposa, para depois ir para o trabalho. Então, assim, isso fala muito forte ao meu coração a respeito do quanto a minha casa precisa estar alicerçada antes de eu fazer qualquer outro trabalho.
A minha casa precisa estar estruturada antes de eu fazer qualquer outro trabalho. A Bíblia diz que o soldado precisava passar 1 ano em casa para satisfazer os desejos da esposa. Então, assim, se a minha casa não está satisfeita, eu não estou respaldada para mais nada. Se a minha casa não está desfrutando de plenitude, eu não estou respaldado para mais nada. Porque quantos exemplos a gente vê de pessoas que são uma bênção na igreja, mas em casa são uma maldição. Tem uma frase que eu não lembro agora quem disse, mas era isso: não adianta eu ser uma bênção na igreja e ser maldição em casa, né? Então, assim, eu também não lembro quem, falhei por não ter anotado, mas tem uma frase de alguém muito inteligente, que eu não lembro agora quem, mas é uma pessoa muito inteligente, glória a Deus pela inteligência dele, eu sei que é um homem, mas eu não lembro quem, que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, o que acontece muitas vezes? A gente acaba colocando o cavalo no centro do nosso coração. Que cavalo, Rosana? Que loucura é essa? O cavalo que vai levar a mensagem do Evangelho. No sentido de que muitas vezes eu pego o meio e coloco como sendo o centro. O servir é bíblico, mas não é o centro do Evangelho. Então eu acabo colocando o servir como o centro do meu coração. E muitas vezes acontece de eu estar servindo muito mais do que me alinhando com o Senhor. Né? Nós vemos exemplos de pessoas que servem tanto que acabam nem sequer cultuando. Exemplos de pessoas que servem tanto que dizem assim: essa semana foi tão cheia que eu nem consegui dar conta da minha casa. Minha casa está lá, quando eu passar esses cronogramas todos, eu cuido da minha casa. Uhum. Isso é muito comum, não só, né, para esse tempo agora, 2024. Desde que o mundo é mundo. 2025. 2025, ops. Não só em 2025. A gente vê... Isso é uma coisa que eu cresci ouvindo, né? Infelizmente, no meio de alguns parentes, a gente viu isso de perto, de pessoas realmente que dedicaram, mas que faltava esse ajuste, né? De até onde eu vou, né, para tá servindo. Eu acho que esse termo servir também é uma coisa muito nova, assim, na minha época, na época que eu era dos meus 20, 15, 16 anos, a gente não usava esse termo servir, a gente só falava de trabalhar na igreja ou estar fazendo a obra, né? E hoje em dia eu acho que está mudando mais eu acho que a igreja, algumas igrejas já era muito forte esse termo, eu acho que agora tá meio que espalhou, mas em geral tá falando dessa forma. Mas era um trabalho e era trabalhar para o Senhor, né, e tudo. E muitas pessoas deixaram de desfrutar de momentos importantes na vida daqueles que são seus primeiros discípulos, suas primeiras ovelhinhas, para estar cuidando fora. E eu sei que todo trabalho no Senhor não é vão. Os trabalhos, né, que nós desempenhamos para nosso Pai, não é vão, mas não se perdem, sabe? Não é em vão. E vão ter a sua recompensa devida. Mas como a gente está frisando muito, a gente precisa focar no equilíbrio. Isso. Né? Porque o espírito que nós recebemos não foi um espírito de temor, nem um espírito de medo, mas um espírito de poder e de moderação. Então, né, em outras versões eu falar de equilíbrio. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E eu acho também, tenho certeza, que essa falta de equilíbrio é falta de intimidade. Porque em outra passagem, é porque eu sou péssima de decorar os versículos, mas o Senhor falou que o povo pecava por falta de conhecimento, por falta de me conhecer, de intimidade, né? Não tanto por falta de leitura, né? Porque tinha muitos estudiosos, são fariseus, né? Posso pesquisar? Pode, meu, pode. Eu vou pesquisar. Que entendiam muito, liam muito, mas era um conhecer de intimidade, sim, sabe? De andar perto com o Senhor. Que acaba te deixando... Oséias. Oséias também. Oséias também, 4, 6. Tá falando hoje. Oséias hoje tá ali, ó. O que fala? Oséias 4, 6, aí. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E fazer um parênteses aqui, esse conhecer
que fala, né? Se eu não me engano, o conhecer no original não é só de ler, de ler e de interpretar, mas é um conhecer de tipo intimidade, sabe? De você conhecer de relacionamento. E dentro você tendo relacionamento, você tem a voz. Hoje em dia nós temos a voz do Espírito Santo, né? Depois de Cristo, hoje em dia eu falo, depois de Cristo nós temos a voz do Espírito Santo, que se você tiver intimidade com ele vai te falar que você está se excedendo. Sim. Ele vai te orientar. Agora, às vezes a pessoa acha que o mover do Espírito Santo é só no local, né? É só nas quatro paredes, é só no movimento, e por isso ela tem que estar lá, porque lá o Espírito Santo se move, porque lá, e aí ela quer estar envolvida cada vez mais e mais com esse ambiente do serviço, sabe? É um negócio que você pode se perder muito fácil. É uma linha muito tênue, é o que eu falei, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, a gente acaba idolatrando até mesmo algo que é lícito, que é vou trabalhar na obra. Vou servir, seja lá a nomenclatura que você use. Não importa a nomenclatura, o que importa é sobre o que está sendo dito aqui. Vou trabalhar para o Senhor. Isso acaba tomando uma proporção no nosso coração que não deveria, pela falta de equilíbrio. Como você disse, todo excesso esconde uma falta. Né? Então, assim, e às vezes isso pode ser o quê? A falta da intimidade com o Senhor. De colocar o Senhor ali realmente no trono do nosso coração. Então, se o Senhor não está sentado no trono do nosso coração, ele está vazio. Está ali disposto a qualquer pessoa que chegar, qualquer outra coisa pode se assentar no trono que deveria ser do Senhor, no nosso coração. E outra coisa que eu vejo também é que às vezes a gente tem que tomar cuidado da gente não querer o que é do outro. Você não querer ver que, porque deu certo com fulaninho assim. E assim, né, gente? Fala isso de uma forma genérica. Às vezes você vê alguém... Você não anda com aquela pessoa, mas você não sabe da intimidade daquela pessoa com o Senhor, que o Senhor pediu para aquela pessoa em específico fazer. E talvez aquela pessoa esteja em um estágio, uma fase da vida dela, que ela precisa ser intensa, que ela precisa acelerar um pouco. Mas é uma coisa personalíssima entre ela e Deus. E às vezes você está do lado de fora, vendo aquela pessoa está se movendo tanto, está indo acontecendo, e aí você pensa, então eu tenho que ser assim. Isso. Então aquilo ali é o meu lugar. Porque toma como referência sem saber ter a direção do Senhor, né? Porque tudo que eu falo, eu sempre falo isso, tudo com o Senhor, tem coisas que são entendíveis de maneira genérica, uma coisa generalizada, mas tem alguns passos que são muito particulares da tua vivência com o Senhor, do teu contexto, de com quem você é casado, casada, de o que é que está acontecendo, que é personalíssimo. É a tua vida mesmo, assim, não é igual uma impressão digital, só é a tua e acabou, entendeu? Então, você pode também estar cometendo excessos porque você está mirando no que Deus fez através da vida de alguém, e aí você quer copiar exatamente o que aquela pessoa fez. E você não pode fazer isso, porque aquela pessoa ali, se ela foi movida pelo Espírito Santo, sendo movida pelo Espírito Santo, ela foi habilitada a suportar coisas até no físico que você não vai suportar se você decidir fazer sozinho na força do seu próprio braço, entendeu? Porque às vezes era Deus testando ela, era Deus fazendo alguma coisa com ela, e você tá ali querendo, né, tipo, se debater à toa. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para falar, é isso: busca intimidade com o Santo Espírito de Deus, porque ele vai te consolar, ele vai te orientar, ele vai interceder por você, e ele vai te ajudar a suportar, a discernir a sabedoria. Busca a sabedoria, sabe, que Deus dá a todos. É muito lindo esse trabalhar de Deus. Mas você tem que querer se submeter a esse processo, que foge de um processo lógico empresarial humano, entendeu? Não tem como você achar que é tudo que as coisas da nossa vivência enquanto pessoas que trabalham, que estão, né, numa hierarquia empresarial e de um trabalho ou familiar, às vezes não vai ser exatamente igual como é o seu relacionamento com Deus. Você não vai replicar uma coisa em outra. Então, a chave para mim é: busca você, pergunta você, porque só você tem a sua história, só você sabe as visões, os sonhos que Deus te deu para você viver em algum momento. Então, a intimidade vai te fazer crescer e chegar no lugar, no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas, entende? Paulo, inclusive, fala sobre isso, eu não lembro qual é a carta, mas ele vai trazer a instrução
E ele vai trazer isso de uma maneira muito clara. E o que eu vou falar aqui não é determinando que deva acontecer dessa forma, porque cada pessoa deve ser guiada, como ela falou até agora, e instruída pelo próprio Espírito Santo. Mas em uma das cartas, Paulo fala a respeito de que os solteiros, eles devem se envolver muito. Por quê? Porque presume-se que os solteiros tenham mais tempo, tenham mais disponibilidade, e que os casados cuidem da sua casa. Isso quer dizer que os casados não vão se envolver? Não. Os casados também vão se envolver, mas Paulo está trazendo à luz a respeito de que o seu primeiro e mais importante ministério sempre vai ser a sua família. Por isso que eu falei, se o seu lar não te respalda, não vai. Se a tua casa não está desfrutando da plenitude daquilo que você é e que você deve ser, não vai. A palavra do Senhor, Jesus disse que o mandamento que ele nos deixava era amar ao próximo como ele nos ama. Quem é o próximo mais próximo da gente? Nossa família. Se eu não estou amando o meu próximo mais próximo, como que eu vou amar o meu próximo que está um pouco mais distante? Não tem como, sabe? E dentre as anotações que eu fiz, né, falando sobre prioridades, que Deus valoriza o equilíbrio, sobre a dependência, que foi exatamente o que ela falou, ela elencou aqui muito bem a respeito da dependência, que a gente depende de Deus no sentido de entender, em todos os sentidos, na verdade, a gente precisa depender de Deus. Mas nesse contexto do que a gente está falando, o depender de Deus é primordial, porque a dependência de Deus é que vai nos mostrar o que fazer, como fazer, quando fazer. Muitas vezes Deus nos dá uma direção para vivenciar algo que é momentâneo, sabe? E ultrapassar o tempo daquilo que foi determinado por Deus vai trazer um desgaste emocional, um desgaste espiritual, e vai fazer com que eu acabe vivenciando coisas que eu não deveria, se eu tivesse entendido que Deus estava falando, ó, vai até aqui, daqui a direção muda, sabe? E aí depois os limites saudáveis, é justamente o que você também trouxe, a questão do discernir o que realmente você foi chamado para fazer. Limitar aquilo que o Senhor quer que eu faça daquilo que eu estou fazendo pelos outros, ou o que eu estou fazendo para ser reconhecido, o que eu estou fazendo por qualquer outro motivo que não seja pelo chamado do Senhor para minha vida, para aquele momento. Né? Família e relacionamentos. O ministério saudável deve fortalecer e não enfraquecer esses relacionamentos. É isso que eu estou dizendo. Se o que eu estou vivenciando fora da minha casa está enfraquecendo a minha casa, tem uma coisa errada. Está desalinhado. Não vou dizer que não é de Deus, porque muitas vezes é do Senhor. O Senhor estabeleceu para você vivenciar aquilo, mas você está vivenciando aquilo além daquilo que o Senhor pediu para que você vivenciasse. E isso, se vai trazer dano aos seus relacionamentos, à sua família, você precisa parar e fazer o que o Senhor fez no sábado, descansar. Foi o que o Senhor falou, né? O Shabat, né? Os judeus, eles têm ali o Shabat, que é justamente o tempo de descanso. E esse tempo de descanso não é um descanso deita e dormir. É um descanso, vou sentar aqui, vou repensar todas as coisas que eu estou vivenciando até aqui. Tá tudo alinhado? Tá tudo certo? É um descanso para que... Isso, né? Com tempo perfeito. Contemplativo é a palavra mais do que certa. É um contemplar, sabe? É eu entender se o que eu fiz até aqui está alinhado ou se eu preciso realinhar a rota, se eu preciso recalcular a rota. Né? E eu anotei aqui, né, o quanto que Deus valoriza a nossa saúde emocional, espiritual e o nosso serviço. Deus valoriza o nosso serviço? Óbvio que Deus valoriza o nosso serviço. Porque, como a gente falou no outro episódio, o evangelho é sobre dar aquilo que eu preciso. E quantas vezes a gente vivencia, né, situações de estou precisando de uma palavra em determinada área, e chega alguém me pedindo uma palavra exatamente naquela área. Por quê? Porque enquanto eu falo, eu sou ministrada, enquanto eu estou trazendo, eu estou recebendo. Mas existe o tempo certo para cada momento ser vivenciado, né? E aí, o encerramento das minhas anotações é qual a vontade de Deus para nós. E aí eu anotei lá 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, né? As instruções relativas que Paulo deixou. Exorto-te que, antes de tudo, se forem súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador,
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que Deus quer? Que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus quer que eu seja salvo, Deus quer que eu chegue lá. Eu até comecei a gravar hoje nos stories sobre isso, só que minha mente estava um pouco bagunçada. Eu falei, não vou falar de maneira bagunçada. Mas é isso, Deus quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. E como eu citei no início, né, que o pastor Drummond Lacerda costumava citar, o que é plenitude? Plenitude é equilíbrio. É eu saber dosar todas as coisas, é eu saber equilibrar. Porque sem equilíbrio existe disfunção. E a vontade do Senhor não é que nós tenhamos uma vida em disfunção. Ele quer que nós tenhamos uma vida equilibrada, porque somente no equilíbrio a gente consegue ver ali as coisas de uma maneira melhor. Estou aqui falando e está me vindo esse exemplo, porque eu sou muito lúdica. Perdão por ser sanguínea, mas eu sou muito lúdica. Quando a gente está no mar e tem muitas ondas e a gente está ali dentro do mar e as muitas ondas estão balançando, estão indo e voltando, a gente não consegue ter uma visão plena. Não tem clareza de não tem uma visão clara do que está à minha frente, como é que eu posso fazer para chegar até a margem de novo ali, né, na areia. Porém, quando eu estou numa lagoa, num lugar onde a água ela é tranquila, eu tenho muito mais clareza de onde eu estou, como que eu faço para chegar, então eu corro muito menos riscos de, por exemplo, falando no contexto do que eu estou fazendo ludicamente, de pisar num buraco que está ali embaixo da água e eu não estou vendo. Se a água ela é calma, se ela é clara, eu consigo ter uma visão melhor. Às vezes engana, mas é isso. As águas claras, as águas tranquilas trazem uma visão melhor do que está à minha frente, né? Quando está tudo muito bagunçado, muito movimento, eu não consigo enxergar com muita clareza. Com mais calma, eu consigo, no descanso, contemplar realmente, ter uma visão plena. Amém. Amém, igreja. Amém, gente. Amém, igreja. Então, né, a gente vai orar, que a gente ora no podcast. É um podcast que fala, mas que ora, porque a gente é o quê? A gente é crente. A gente é crente e a gente crê que a oração, ela transforma qualquer situação, de qualquer forma, qualquer online, realidade, né? Digital, no modo digital, orando com imposição de mãos, né, presencial, EAD, oração EAD funciona também. Deus, ele é onipresente, onisciente, atemporal. Tudo é dele, tudo vem dele, então a gente crê, e por isso que todo vídeo a gente quer orar, porque a gente sempre vai trazer um problema. Então oramos pela solução, né? A gente ora pela solução. De alguns problemas a gente já vai ter alcançado a solução, mas Sim. daquilo que a gente também estiver enfrentando, a gente vai orar junto com você. Para que você se sinta também incluído, né? Não fique só ouvindo, mas que você saiba também que tem um Deus, que ele vela pela palavra dele, e ele zela muito pelo povo dele. Amém. E se você é povo dele, e eu creio que quem vai estar escutando é povo dele, vai começar a destravar assuntos, interesses, áreas na vida que estavam travadas porque ou fazia demais, ou porque estava fazendo de menos também, pensando demais, achando que estava fazendo muito, porque isso acontece também, né? Tem gente que a mente trabalha mais do que o corpo. A pessoa, ela tá com um monte de coisa na cabeça, mas ela não consegue sair desse estado, dessa inércia. E a gente vai orar nesse sentido também, para que Deus ele possa dar direção à velocidade, para que você não se perca no caminho e você fique tranquilo, porque a gente sabe que isso tira a paz, né? Tira. Então é isso, vamos orar em nome de Jesus. Amém. A irmã Ellen vai orar, né, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais esse episódio, nós consagramos esse episódio ao Senhor e sabemos que é o Senhor que tem despertado não só nós duas, mas outras meninas, mulheres, mais velhas, mais novas, para estarem, Deus, espalhando as boas novas ainda nos dias de hoje. Assim como João Batista, Senhor, foi encarregado desse árduo trabalho, nós queremos agora dar continuidade, meu Deus do céu, porque somos amigas de Jesus, nós somos servas de Jesus e nós cremos que Jesus ele é o poder para a transformação de qualquer vida,
qualquer pessoa que se achega e crê que tu és o Filho de Deus. Nós queremos te apresentar a cada pessoa que está assistindo esse episódio, para que elas possam se sentir abraçadas pelo Senhor, para que agora, Senhor, o Senhor possa tocá-las e através do teu Espírito Santo venha à mente delas situações, trazendo soluções para os problemas que elas têm se debatido para resolver, tentando muitas vezes resolver na força do próprio braço, mas que no fundo elas sabem que precisam de uma direção do Senhor, que elas possam também entender que a tua resposta também é silêncio e que o Senhor trabalha da maneira que sempre vai cooperar para o nosso bem. Pai, que no coração de nenhum dos meus irmãos haja dúvida de que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está trabalhando e de que o Senhor está se movendo, Pai. Em nome de Jesus, deposita fé, esperança e calma no coração dessa pessoa, que ela saiba descansar, que ela saiba fazer menos para que ela possa descansar, para que ela tenha clareza, assim como Rosane falou, que ela deixe as águas acalmarem para que ela tenha uma visão mais clara, objetiva, concisa daquilo que ela precisa fazer. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não nos deu um espírito de medo nem de dúvida. Onde a dúvida está, a fé ela não vai operar. Nós cremos e sabemos disso, por isso Deus tira toda dúvida, tira todo questionamento, Pai, agora. E cuida dos teus filhos, Pai, nós te entregamos nas tuas mãos, te pedimos, desperta cada vez mais e mais pessoas para estarem espalhando essa palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. E só para encerrar, lembrando que se você não concorda com algo que nós conversamos, nós pedimos que ore pela nossa vida e também estamos abertas a receber, né, a aprender. Enquanto estamos vivos, temos que aprender. Então, estamos abertas. Nossas redes sociais vão estar na descrição do vídeo. Então, vai lá no nosso Instagram e nós estamos abertas a debate e a conversa. E nesse vídeo também, né, tem o espaço dos comentários. Sim. Se você puder comentar, comente se você concorda, se não discorda, se você não acha nada. Ora pela nossa vida de toda forma. Se você não acha nada, você fala assim, Senhor, levanta, abençoa, cuida. Amém, igreja. Ai, é isso. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe e até o próximo. E se você gostou desse vídeo, então não retém ele para você, compartilha, envia para mais pessoas, para que mais gente possa ser abençoada por essa palavra, assim como nós fomos, assim como você foi. E não deixa de se inscrever no canal, deixa o likezinho no vídeo, porque assim mais vídeos vão chegar até você e vão chegar até outras pessoas, e que Deus te abençoe.